Olá, meus amores! Nessa aula de hoje, nós vamos fazer a correção da tarefa de casa, disponibilizada para vocês lá na plataforma, onde vocês deveriam responder a questão de número 1 até a questão de número 7, Foi mais uma atividade para que vocês revisassem os conteúdos que nós trabalhamos, Nessa atividade proposta, vocês revisaram sujeito, a classificação do sujeito, o núcleo do sujeito, o predicado, que são, no caso, os termos que fazem parte da oração, sujeito e predicado, e sua classificação. E também foi revisado com vocês advérbios e interjeição. Então, vamos lá juntos fazer a correção dessa atividade. Na questão de número 1, nós tínhamos 4 frases, e estava pedindo para que vocês marcassem a frase em que a classificação do sujeito estava incorreta, Então, você ia marcar uma das frases onde a classificação do sujeito não estava certa, A classificação do sujeito estava dentro do parênteses. Então, vocês tinham que analisar frase por frase e conferir se a classificação estava certa ou errada. Então, vamos lá? Então, vou colocar aqui no quadro, a correção da atividade. Então, na primeira atividade, questão de número 1, na frase A, nós tínhamos assim, o dia será bastante cheio hoje. Está falando que o sujeito da frase, ele é simples. Está correta essa classificação? Vamos ver? Primeiramente, quando a gente fala que o dia será bastante cheio, nós temos que encontrar qual sobre quem, sobre o que nós estamos declarando algo, Qual palavra o verbo está relacionado, O que a gente está falando aí? A gente está falando sobre o dia. A gente está falando que o dia será bastante cheio. Então, nessa primeira frase, o dia é o sujeito. Então, você pode fazer o quê? Circular no sujeito, Então, porque antes de você marcar, você tem que identificar, você tem que analisar. Então, vocês analisaram que o dia é o sujeito. Então, se o dia é o sujeito, a palavra dia é o núcleo desse sujeito, Então, é a palavra principal desse sujeito. Então, significa que esse sujeito é um sujeito simples. É um sujeito simples? Corretíssimo. Então, a primeira frase, ela está correta. Nós vamos marcar? Não, Porque eu pedi aquela frase em que a classificação do sujeito, ela está incorreta. Vamos lá para a frase B. Na frase B, nós temos assim, compramos várias roupas novas. Está falando que nessa frase nós temos um sujeito composto. Primeira coisa, identificar sobre quem nós estamos falando algo, sobre quem nós estamos declarando alguma coisa. Compramos várias roupas novas. O verbo é compramos. O verbo compra, ele está relacionado a quem? Ele está relacionado a nós, O nós está escrito aí na frase? Não está escrito, mas dá para a gente entender, Dá para a gente subentender que de quem está sendo declarado é sobre nós, ou seja, está relacionado à primeira pessoa do plural, Então, o sujeito, ele não está escrito, mas a gente consegue identificar, dá para a gente encontrar esse sujeito pela conjugação do verbo. Então, na frase B, o sujeito, ele é o quê? O nós, O sujeito é nós, então ele é um sujeito que desinencial. Por que ele é um sujeito desinencial? Porque, o sujeito, ele tá, o sujeito está implícito, tá? O sujeito está implícito na frase, tá? Pela desinência do verbo. Ou seja, vamos recapitular o que é isso? Nós
não temos o sujeito escrito, mas ele está implícito, ou seja, eu posso identificá-lo mesmo ele não estando escrito por causa da desinência do verbo, ou seja, pela forma que o verbo foi conjugado, pela pessoa, pelo número, pelo tempo e pelo modo que o verbo foi conjugado, tá? Então, a alternativa correta que nós vamos marcar vai ser a letra B. Então, aqui, ó, pediu que você também o quê? Justificasse sua resposta. Então, nós já estamos o quê? Justificando a resposta, ok? Vamos analisar a letra C e a letra D também. Na letra C, tá assim, ó. Na letra C fala, vende-se bolos aqui. Tá falando que o sujeito ele é indeterminado. Tá correta essa classificação? Está correta. Por quê? Quando eu tenho um sujeito indeterminado, nós temos dois casos, né? Um dos casos que está sendo mencionado aí, ó, que nós temos a presença, ó, de um verbo, né? O verbo na terceira pessoa, verbo na terceira pessoa do singular, né? Mas o se indica que eu tenho um verbo indeterminado, ou seja, a gente não tem como especificar sobre quem nós estamos declarando alguma coisa, por isso que é um sujeito indeterminado, ok? Então, essa é uma das condições para que o sujeito seja indeterminado. Então, a letra C, a classificação, ela está incorreta. Na letra D, tá falando assim, ó, na letra D, eu tenho uma frase, faz dias que você sumiu. Eu quero o sujeito do faz, né? E aí, quando falou nessa frase que o sujeito ele é inexistente, a classificação também está correta? Está correta. Por quê? Você vai perceber que quando a gente tem um verbo, ó, nós temos o verbo fazer, tá? Eu tenho o verbo fazer na terceira pessoa, né? Ele está na terceira pessoa do singular, né? Então, ele é um verbo que? Impessoal. O verbo fazer indicando, ó, indicando tempo decorrido, né? Então, quando eu tenho verbo na terceira pessoa do singular, ele é um verbo impessoal. Então, se eu tenho um verbo impessoal, no caso, vai fazer na terceira pessoa, indicando o tempo decorrido, ele é um dos casos onde a minha oração ela não apresenta o que? Sujeito. O sujeito ele é inexistente. Então, na frase A, a classificação do sujeito está correta. Na frase B, é a frase que eu vou marcar, né? Que é onde a classificação do meu sujeito está incorreta. Na letra C, a classificação do meu sujeito ela está correta, né? E na letra D, a classificação do meu sujeito também está o quê? Correta. Então, você tem que colocar o que na sua resposta? A justificativa. Eu justifiquei todas, tá? Mas a que você precisa justificar mais é o quê? A letra B. Então, na justificativa, você vai colocar o quê? Que na frase B, o sujeito é desinem, aqui está faltando um N, na palavra desinencial. Desinencial, né? É um sujeito desinencial, porque o sujeito ele está implícito, tá? Ele está implícito pela desinência do verbo, ou seja, pela conjugação do verbo, ok? Tia, eu preciso colocar todas essas justificativas no meu caderno. É interessante você colocar todas essas justificativas, né? Todas as explicações, porque isso vai ajudar na hora que você for estudar, ok? Vamos prosseguir? Agora nós vamos para a segunda questão. A segunda questão está assim, ó. Qual frase, a palavra destacada é o núcleo do sujeito, né? Na frase A, nós temos assim, ó, Pedro chegou tarde em casa. A palavra destacada foi chegou, né? Chegou é o quê? Um verbo, né? Então, primeiro, Pedro chegou tarde em casa. Qual é o sujeito? Pedro. Pedro é o sujeito da nossa oração. Então, quem é o núcleo do sujeito? A palavra Pedro. Então, tá correto, gente, aí a
a palavra sublinhada como núcleo do sujeito? Está errado, tá? Então, não é. Então, na número 2, a letra A, o núcleo do sujeito é a palavra Pedro. Então, eu não posso marcar a letra A. A letra A tá o quê? Errada. Na letra B tá assim, ó. Brilham no céu as estrelas. Vamos lá, analisar qual é o sujeito. Quando eu falo, ó, brilham no céu as estrelas, quem é o sujeito? De quem é que eu estou declarando agora? Algo, né? Estou falando do quê? Sobre as estrelas, né? As estrelas. Então, dela que eu estou mencionando alguma coisa. Então, o sujeito é a estrela. A palavra principal do sujeito vai ser o quê? Estrelas. Então, as estrelas é o sujeito e o núcleo do sujeito vai ser estrelas. Então, na letra B, tá correta? Então, na letra B, eu vou fazer o quê? Eu vou marcar que é a minha alternativa correta. Vamos analisar agora a próxima frase. A frase C. Na frase C, tá assim, ó. Marcelo é pai de Júlia. Marcelo é pai de Júlia. Qual é o sujeito da minha frase? De que eu estou declarando algo? Sobre Marcelo, né? Eu estou falando que ele é pai de Júlia. Então, o núcleo do sujeito na frase C, né? Vai ser a palavra o quê? Marcelo, né? Então, tá falando aí, ó, que o D é o núcleo do meu sujeito. Tá correto? Não, tá incorreto. Então, na questão de número 2, a alternativa que está assinalando de forma correta o núcleo do sujeito vai ser a letra B. É bom eu colocar a justificativa? Sim, tá? Porque quando eu sei aquilo que apresenta o erro, eu também vou saber aquilo que é correto, né? Então, quando a gente analisa item por item, identifica aquilo que está errado, a gente consegue também identificar aquilo que está correto. Então, na questão de número 2, a alternativa correta é a letra B. Na letra A, o núcleo do sujeito é a palavra Pedro, não é a palavra chegou, porque chegou é um verbo, né? Lembra que nós vimos que o núcleo do sujeito normalmente é apresentado pela presença de um pronome, de um substantivo ou de uma palavra substantivada, ou seja, uma palavra que funciona como um nome. Na letra C, o núcleo do sujeito vai ser a palavra Marcelo, né? Ok? Então, fizemos já a questão de número 1 e a questão de número 2. Nós vamos fazer agora o quê? A terceira questão. Na terceira questão, pediu para que você o quê? Sublinhe os predicados das orações. O que é o predicado? É a parte da frase onde nós declaramos algo sobre o sujeito. Então, a gente retira o sujeito, identifica o sujeito da oração, tudo que resta na frase é um predicado. Então, na frase A, nós temos assim, ó, o rei mandou, né? Aí tá na frase, a palavra mandou, ela tá como se tá com R, é mandou, tá? Mandou pintar o palácio. Então, arruma pra mim a palavra mandou, ok? O rei mandou pintar o palácio. Quem é que eu tô declarando algo sobre o rei? Então, o rei é o sujeito. Então, o que resta vai ser o predicado. Então, o predicado vai ser o quê, ó? Mandou, arruma a palavra mandou pra mim, ó, pintar o palácio. Então, tudo isso aqui você vai fazer o quê? Sublinhar, ok? Mandou pintar o palácio é o predicado. Meus primos achou que era muito cedo. Qual é o sujeito de quem eu estou falando alguma coisa? Meus primos. Aquilo que eu estou falando sobre meus primos vai ser o quê? O predicado. Então, ó, achou que era muito cedo. Vai ser o quê? O predicado da minha oração. Na frase C, o sol estava muito forte. Quem é o sujeito? O sol. Eu estou falando sobre o sol. O que eu estou declarando sobre o sol? Eu estou falando que ele estava muito forte. Então, estava muito forte é o quê? O meu predicado. Então, na letra A, mandou pintar o palácio.
Na letra B, achou que era muito cedo. E na letra C, estava muito forte. É o predicado das 3 orações. Então, você ia fazer o quê? Sublinhar. O que é sublinhar? Passar um traço embaixo das palavras. Então, nós já fizemos a correção da questão de número 1, da questão de número 2 e da questão de número 3, ok? Vamos prosseguir? Vamos continuar? Quarta questão. Na quarta questão está pedindo qual é o sujeito das orações da questão anterior. E é para classificar os sujeitos, né? Então, quando nós fizemos a questão de número 3, a gente acabou identificando também o sujeito, né? Na frase A, quando a gente falou o rei mandou pintar o palácio, nós vimos que o sujeito da frase vai ser o quê? O rei. Para classificar o sujeito, eu tenho que fazer o quê? Identificar qual é o núcleo, ou seja, qual a sua palavra principal. Se o sujeito é o rei, o núcleo do sujeito vai ser somente a palavra rei. Então, eu tenho um sujeito, um núcleo, né? Uma palavra principal no sujeito. Então, esse sujeito vai ser sujeito simples, né? Toda vez que só tem um núcleo que forma o sujeito, ele é um sujeito simples. Na letra B, meus primos achou que era muito cedo, né? O que você vai fazer? Identificar o sujeito. De quem eu estou falando? Sobre meus primos. Meus primos vai ser o sujeito. Qual a palavra principal, né? Ou seja, qual é o núcleo? A palavra primos. Então, eu também tenho o quê? Um sujeito simples, né? Também é um sujeito simples que apresenta um único núcleo. Na letra C, o sujeito. Vamos lá, o sol estava muito forte. O sujeito é o sol. A palavra principal, ou seja, o núcleo desse sujeito vai ser o sol. Então também é um sujeito simples, né? Então, tanto na letra A, na letra B e na letra C, o sujeito, né? Os sujeitos dessas frases são classificados como sujeitos simples. Então, terminamos a quarta questão. Vamos agora para a correção da questão de número 5. A questão de número 5 também está relacionada ao quê? Sujeito e predicado, os termos essenciais de uma oração. Lembra que nós falamos de oração? É uma frase que tem a presença de um verbo. Então, quando nós temos verbos na oração, ou seja, quando nós temos verbos na frase, essa frase é chamada de frase verbal. A frase que não apresenta nenhum verbo já é classificada como frase nominal, ok? Então, vamos lá. Os lavradores preparam a terra. Qual é o sujeito dessa oração? Sobre quem eu estou declarando alguma coisa? Sobre o quê? Os lavradores, né? Os lavradores vai ser o sujeito da minha oração. Retirei o sujeito, tudo que resta na frase vai ser chamado de predicado. Então, o predicado vai ser o quê? Preparam a terra. Então, os lavradores vai ser o meu sujeito e preparam a terra vai ser o meu predicado. Vamos prosseguir? Vamos agora para a sexta questão. A sexta questão, ela solicitou que vocês o quê? Identificasse qual é o advérbio, né? Lembra que o advérbio é uma palavra que exerce a função de modificar um verbo, modifica um adjetivo ou modifica outro advérbio, ok? Então, os advérbios, ele tem 7 classificações. Ele vai ser advérbio ou de lugar, ou de intensidade, ou de modo, tempo, que mais tem a classificação dos advérbios, vocês lembram? Modo, lugar, tempo, intensidade, negação, afirmação e lugar, acho que já falei, né? Acho que esqueci um dos advérbios. Quando a gente for fazer, a gente vai identificando também, tá? Na frase A, né, nós temos assim, ó, não irei ao shopping. Não irei ao shopping. Qual o advérbio que a gente pode identificar aí? O não, né? O
não vai ser o meu advérbio. O não é uma palavra que está modificando quem? A palavra irei, ou seja, ela está modificando um verbo. Ela faz uma referência a um verbo. O não é chamado de advérbio de quê? Um advérbio de negação. Eu tenho um advérbio de negação. Na frase B eu tenho assim: olhei calmamente a paisagem. Qual o advérbio que nós temos aí? A palavra calmamente, né? Que no caso vai ser um advérbio de quê? Modo, né? Um advérbio de modo, ok? Vamos prosseguir? Nós vamos para a letra C. Na letra C está assim, ó: perto dele todos ficam em paz. Qual é o advérbio que eu tenho? A palavra perto, né? Perto já é classificado como um advérbio de lugar, né? E na última frase da questão de número 6 está assim, ó: vi um ninho lá na árvore. Qual o advérbio que nós temos? Lá, que também é classificado como advérbio de lugar, né? Então vamos recapitular aqui qual é a classificação que os advérbios podem receber. Vou apagar bem aqui, ó, a questão de número 4, que vocês já fizeram, para me recapitular com vocês qual é a classificação dos advérbios, né? Então, os advérbios, eles poderão ser de 7 tipos. Então, 7 classificações que os advérbios podem ter, né? Lembra? Advérbio é a palavra que exerce a função de modificar um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Os advérbios, eles podem ser advérbios de lugar, modo, tempo, intensidade, afirmação, negação e dúvida, tá? Essas são as 7 classificações que os advérbios podem ter, ok? Então, na letra A, não, um advérbio de negação. Letra B, um advérbio de modo. Na letra C, um advérbio de perto, um advérbio de lugar. E na letra D, lá, um advérbio de lugar, ok? Então, vamos para a próxima questão, que é a questão de número 7, onde estava propondo. Pedia que vocês relacionassem as colunas, classificando as interjeições de acordo com o que elas exprimem, né? Lembra que as interjeições são palavras que expressam emoções repentinas. Normalmente, essas palavras elas vêm acompanhadas da presença de um ponto de exclamação, ok? Se eu tiver um conjunto de palavras, ou seja, eu vou ter um valor que exprimem emoções repentinas, no caso eu vou ter também o que a gente chama de locução interjeitiva, ok? Na primeira, nós tínhamos na letra A, tinha bravo, na B, devagar, C, grato, D, perdão, E, puxa, F, oba, G, tomara e H, ai. Então, nós vamos relacionar a primeira coluna à segunda, dando a classificação dessas interjeições. A interjeição que expressa um agradecimento, qual vai ser? Grato, né? Então, aqui ó, no agradecimento vai ser o grato, né? A letra C. A interjeição que expressa uma desculpa vai ser o quê? A letra D, perdão. A que expressa dor vai ser a letra H, ai. A que expressa o quê? Exprime aplauso vai ser a letra A, bravo, né? Que expressa desejo vai ser a letra G, tomara, né? A que expressa uma advertência vai ser a letra B, devagar, né? A que expressa alegria, a ideia de alegria vai ser a letra F, oba. E a que representa admiração, exprime admiração, vai ser a letra E, puxa, né? Então, a sequência correta ficou C, D, H, A, G, B, F e E, ok? Vamos agora, né? Eu vou continuar com vocês, né? Fizemos a correção dessa atividade e nós vamos retornar, né, a uma das questões que nós fizemos, né? Eu quero que vocês retornem comigo lá na questão de
coloquem a data e coloquem aqui, ó, questão de número 8, né? Na questão número 3, né? A frase B apresenta um erro. Explique. Então, vou apagar aqui, ó, vocês já fizeram. A frase B, ela tá assim, ó, estava escrito para vocês da seguinte forma. Meus primos achou, né? Eu coloquei para vocês achou que era muito cedo, tá? Então, pensem aí para mim, nessa frase, meus primos achou que era muito cedo. Identifique qual é o erro dessa frase e explique para mim por que apresenta um erro, ok? Vou dar um tempinho para vocês, né? Vocês dêem uma pausa na aula e daqui a pouquinho vocês dêem um play novamente, porque a gente nós juntos vamos identificar se vocês acertaram realmente, se vocês encontraram qual é o erro presente nessa frase, ok? E aí, vocês conseguiram identificar o erro dessa frase? Vamos lá, espero que vocês tenham encontrado. Quando eu leio assim, ó, meus primos achou que era muito cedo. O que acontece aqui, ó? O verbo achou, ele deve combinar com o sujeito. O sujeito aqui é meus primos. O sujeito, ele indica que tá o quê? É a terceira pessoa do plural, no caso, eles. Então, se aqui ó, é a terceira pessoa do plural, a conjugação do verbo, ela tá o quê? Errada, né? O sujeito, ele deve concordar com o verbo, né? Então, o erro é o quê? No lugar, o verbo, né? Ó, o verbo está flexionado na terceira pessoa do singular, né? Ele está flexionado na terceira pessoa do singular. O correto deveria ser o quê? Ele ser conjugado não na terceira pessoa do singular, mas sim flexionado na terceira pessoa do plural. O correto deveria ser o quê? Meus primos, né? O correto, ó, o correto é meus primos, né? O correto tem que ser meus primos acharam, né? Ó, acharam. Então, vamos colocar a conjugação correta, ó. Acharam que era muito cedo, né? Ou seja, o verbo, ele deveria estar flexionado não na terceira pessoa do singular, mas sim, ó, na terceira pessoa do plural, né? Essa é a forma que ele deveria ser flexionado. Porque o sujeito, ele deve concordar com o verbo, ou seja, o verbo ele tem que estar em concordância com o sujeito, tá? Tem que estar de acordo com a pessoa e o número do verbo e do sujeito. Eles têm que estar em sintonia, tá? Terceira pessoa do plural, o verbo também tem que estar flexionado na terceira pessoa do plural, ok? Senão fica o quê? Incorreto, né? Não tem uma concordância. Então, este é o erro apresentado na frase B, ok?